Uma das maiores dificuldades que eu vejo nas pessoas tendo hoje em dia é simplesmente de conseguir trabalhar sem ter algum tipo de recompensa imediata frequentemente. Mas o detalhe é que conseguindo fazer isso, você consegue superar praticamente todo mundo. E sem muito esforço vai conseguir melhorar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E o mais louco disso é que você nem precisa esperar tanto assim. Antigamente, quando se falava nisso, os nossos pais e os nossos avós, eles trabalhavam por décadas até conseguirem conquistar as coisas, para de fato aproveitar o fruto do próprio trabalho. E já hoje em dia, com todas as opções que a gente tem, fica muito mais fácil perder por conforto. Então muita gente não consegue trabalhar nem uma semana sem ter que se presentear pelo enorme esforço que fez em uma semana. Mas o problema disso é que a gente paga muito mais caro em tudo hoje em dia. Então, ter foco é essencial para você conseguir conquistar qualquer coisa. E para sair na frente, você só precisa esperar mais do que as pessoas normalmente esperam. E a maioria delas não consegue esperar para nada. Por isso, eu vou te ajudar a mudar a sua mentalidade para fazer o seu cérebro acostumar a fazer as coisas difíceis. Que nem são tão difíceis assim, é só você que está acostumado a ficar muito confortável. E depois que você se acostuma a fazer, você vê que elas são relativamente simples. Mas primeiro, eu quero que você entenda o que é autocontrole, que é uma habilidade que envolve duas partes do nosso cérebro, o sistema quente e o sistema frio. O sistema quente reage imediatamente aos estímulos, como quando você sente vontade de comer um chocolate assim que vê um pacote. Já o sistema frio, que fica no córtex pré-frontal, é responsável pelo nosso autocontrole e pelas decisões racionais. Talvez você nunca tenha feito essa associação, mas é só lembrar daquela velha frase, não fazer as coisas com a cabeça quente, que é lidar com as coisas de forma reativa. E também de pensar mais friamente, que é relativo a pensar com calma e com razão sobre o que você vai fazer. Tanto que isso molda até a sua própria personalidade, onde pessoas mais calorosas são mais reativas e guiadas mais pelas emoções, o que muitas vezes pode fazer você tomar decisões erradas e te causar problemas. E as pessoas que são mais frias são mais focadas e tendem a ter mais sucesso em tudo que elas se propõem a fazer. Então, para equilibrar as coisas, você precisa focar mais no seu lado frio e treinar o seu cérebro para lidar com a gratificação adiada. Ou seja, fazer as coisas sabendo que o resultado vai vir só mais tarde. E para lidar com isso, um jeito muito fácil é criando um sistema de resposta, onde você tem um gatilho e ajusta a sua reação. Por exemplo, se me der vontade de jogar videogame, eu vou pegar e sair para me exercitar. Ou se me der vontade de chegar do trabalho e tomar uma cerveja, eu vou para casa cozinhar alguma coisa saudável. Então são coisas assim, onde você já predetermina qual vai ser a melhor opção para os seus maus hábitos quando você tiver um gatilho. Inclusive, uma boa ideia é escrever isso em algum lugar, seja no seu diário, ou até em um documento no seu celular ou no seu computador, onde tenha fácil acesso, para você registrar suas regras. Inclusive, se você quiser um bom exercício para isso, é pegar um papel e escrever no computador mesmo, quando você tem os maiores gatilhos, por que você acha que eles acontecem e como você acha que é a melhor maneira de lidar com cada um deles. Porque isso cria consciência dos problemas que você tem e vai te ajudar a melhorar o seu autocontrole. E já um outro ponto importante é simplesmente enfrentar os seus medos diariamente. E nisso eu me refiro a tudo que você não gosta de fazer, ou até quer fazer, mas tem procrastinado demais. Porque infelizmente hoje ficou muito fácil você se tornar um grande procrastinador. Então a gente fica empurrando com a barriga as coisas chatas e acaba preferindo sempre o que faz a gente se sentir melhor em fazer. Como, por exemplo, uma coisa que eu literalmente odeio fazer, mas que eu tenho me policiado, em lidar com as mensagens de e-mail e de WhatsApp. Porque eu acho um saco, mas faz parte do meu trabalho. Então eu tento fazer isso todos os dias para treinar o meu cérebro a se acostumar a fazer isso. E eu sei que é um exemplo muito besta, mas se aplica a qualquer coisa. Então pega um tempinho todos os dias e faça as coisas que você mais tem evitado fazer todo dia. Como responder os e-mails que você está evitando, sair para se exercitar, nem que seja por 30 minutos, começar aquele projeto, livro, curso, canal do YouTube, negócio, freelance, ou seja lá o que você queira começar a fazer. Também um outro muito importante, lidar com a bagunça da sua casa. Limpar as coisas que você sabe que precisa limpar, como a pia da sua cozinha que está cheia. E um dos mais comuns, encarar suas finanças. Porque por mais que você queira priorizar ganhar mais dinheiro, você precisa ter consciência do quão irresponsável você tem sido com isso.
Porque mesmo que você ganhe muito mais dinheiro no futuro, nunca vai ser o suficiente se você não aprender a lidar com dinheiro direito. E encarando seus medos todos os dias, você vai melhorando a sua autoconfiança e diminui o medo ao longo do tempo. Isso é psicologia básica. Uma outra coisa que você precisa fazer é focar em criar hábitos consistentes, porque isso treina sua mente exatamente do jeito que você precisa, fazendo coisas todos os dias, mesmo que difíceis, como se exercitar, assim como também as coisas chatas e repetitivas, como ter uma alimentação saudável ou estudar. São hábitos que vão treinar sua mente a se acostumar com o esforço contínuo no longo prazo, e que são exemplos perfeitos de que você precisa se esforçar e focar por um tempo, porque os resultados em cada uma dessas coisas só vêm com o tempo. Não tem como você acelerar as coisas e emagrecer ou ganhar 20 quilos em uma semana ou fazer uma faculdade em um mês. Então, criar uma rotina com esses tipos de hábitos que melhoram a sua vida no contexto geral e não só no momento é muito importante. Porque pensa comigo, se você organizar o seu dia para acordar, comer bem, trabalhar, chegar do trabalho e organizar, limpar sua casa, treinar, estudar e ir dormir cedo, você primeiro vai ter muitos resultados só por manter uma rotina assim, e segundo, não vai dar nem chance para ficar perdendo tempo com outras bobagens. Mas enfim, outra coisa que eu acho muito legal é simplesmente começar a prestar mais atenção no que você está fazendo. Existe um termo para isso, que é a atenção plena, mais conhecida como mindfulness, que é uma maneira chique de falar para você voltar para a Terra e prestar atenção no que você está fazendo agora. E não ficar pensando lá na Copa de 2002 ou se o Bitcoin vai cair mais essa semana. Porque você não tem nem noção do que isso pode mudar na sua vida. Para pensar. Só hoje, nas coisas que você fez até agora, quantas delas você estava focado mesmo, sem pensar em outras coisas? Praticamente nenhuma, né? Eu sei porque eu já passei por isso e recebo mensagens de vocês todos os dias me reclamando exatamente disso, de não conseguir focar nas tarefas, de ter muitas distrações, de nunca se lembrar do que você fez e etc. E tudo isso é porque você não está presente no momento, e isso pode parecer até uma frescura. Mas é muito sério, porque quando você não está presente de fato, você não trabalha direito, porque fica pensando em outros problemas enquanto está fazendo as suas tarefas, você não aproveita os seus relacionamentos, porque quando você está com as pessoas que importam para você, ao invés de aproveitar, você está pensando no trabalho, no jogo de quarta-feira, nas suas contas, está com o celular na mão e vendo a vida de outras pessoas. Você também não consegue se concentrar nos seus hábitos, nem nos seus hobbies. É só ver a quantidade de gente que está na academia treinando com o celular na mão, literalmente no meio dos exercícios. Ou lá no bar com os amigos, ou no cinema, assistindo um seriado, até no banheiro. Hoje em dia, ninguém consegue fazer uma coisa só e focar naquilo. E ficam com mais 20 coisas na cabeça. Mas quando você começa a focar nisso, sua vida dá um up fenomenal. Porque você alivia demais a sua ansiedade. Porque a ansiedade é exatamente isso. É ficar se preocupando com o futuro, ansiando pelo que pode vir a acontecer. E quando você fica aterrado a uma coisa de cada vez, tudo fica mais tranquilo e relativamente fácil e mais agradável de se fazer. Tenta lavar uma louça sem escutar música, sem estímulo e sem pensar em mais nada, só focando naquilo, para você ver como é relaxante a sensação, até de lavar uma louça. Mas um outro ponto importante desse processo todo é aprender a falhar e depois de falhar, aprender com a própria falha. Porque muita gente fica com medo de mudar exatamente por isso, porque tem medo do desconhecido e principalmente tem medo de que as coisas não vão dar certo. Então é muito mais seguro focar nas coisas que você faz um pouquinho e já recebe seu chocolatinho de recompensa 10 minutos depois. Mas a grande real é que por mais que você pense que está melhor assim do que enfrentando o desconforto, a verdade é que inconscientemente você sofre porque sabe que poderia estar fazendo mais por si mesmo. Então é aquele velho clichê, desconforto você vai sentir de qualquer jeito. A dor da mudança e a do arrependimento, por não ter mudado, vão ser a mesma. Então sim, você vai dar umas tropeçadas no caminho, vai falhar algumas vezes, mas tudo isso vai ser aprendizado. Então aprenda com o erro e foque no próximo passo. Não adianta ficar se martirizando, porque cada vez que você erra, você ganha mais experiência e melhora suas chances de acertar na próxima tentativa. Porque de fato o que importa mesmo é a persistência, porque só assim você vai conseguir conquistar alguma coisa no longo prazo. Então você precisa enfrentar todo santo dia o desconhecido para continuar avançando, mesmo sem saber o resultado. Porque muita coisa pode ser previsível, tudo que já foi feito por alguém pode, em teoria, ser feito por você também. Então, a partir do momento que você entende que muitas coisas são matemática simples,
como juntar dinheiro, ganhar mais dinheiro, exercício físico, a quantidade de coisas que você pode fazer, assim como o próprio esforço que você vai fazer também, tudo isso se encaixa dentro dos juros compostos da vida, onde o investimento contínuo vai acumulando e se multiplicando ao longo do tempo, mas só vão te trazer resultados significativos lá na frente. Então você precisa se acostumar a fazer todo santo dia, para daqui a um tempo receber o prêmio e aproveitar do seu esforço e dedicação. E como eu falei no início do vídeo, hoje em dia tudo ficou muito mais fácil, tanto para as distrações quanto para as partes boas também. Então hoje é muito mais alcançável uma mudança de vida em qualquer parte da vida que seja, em bem menos tempo, porque você não precisa mais trabalhar por 30 anos para ver uma mudança. Se você foca nas coisas certas, vai conseguir mudar em poucos anos e vai gerar resultados que vão durar para o resto da sua vida. Antigamente, o padrão era se sacrificar por 30, 40 anos para aproveitar mais uns 10 ou 20. Hoje em dia já é possível fazer o contrário, mas como eu disse, com o foco e a disciplina certos. Isso a gente está falando só de trabalho. Se a gente falar de outras coisas, dá para ter muito resultado em bem menos tempo. Como na saúde, mudar seu corpo, sua dieta, sua qualidade de vida. É completamente possível em meio ano, onde você vai se tornar uma pessoa completamente diferente, com muito mais vitalidade e felicidade, mas que mesmo assim vai precisar abdicar de muitas coisas por um período de tempo que agora parece longo, mas que lá na frente você vai ficar pensando em por que você não fez isso antes. Então, a gente se fala na próxima e valeu!